A Dinorá, ela tá aqui, né, dando um show de informação Depois eu quero ouvir isso. sobre os Cinco Cantos, né? E os Cinco Cantos é uma história viva, né? E ali tá nossas origens. A prima, ela vai falar um pouquinho da infância, como era com ali nos Cinco Cantos, com aquela meninada. Deixa eu contar, eu vou contar essa que eu não tinha te falado ainda, mas essa Geralda vai confirmar. A minha prima, né, que foi minha professora, Geralda, foi feita o colégio e era de manhã que eu estudava. A meninada toda estudava com Geralda. Eu era uma aluna, assim, depois de adulta a gente ficou muito amiga, muito, a gente era amiga inseparável, mas Geralda. A gente, eu acho que tem a idade aproximada uma da outra. E então, certo dia, e Geralda cedinho, ela estava lá, essa informada, toda arrumadinha lá na. E eu sempre fui, tinha astúcia. Um dia cedinho, eu digo, hoje eu vou fazer um susto na minha professora. Nessa época eu ainda era menina, não é. Gente, eu cheguei em casa, eu pintei minha cara de carvão, de tina naquela época. Botei uma roupa velha, amarrei umas latas velhas na cintura. Peguei um bastão, um facão, botei nas costas. Geralda estava lá arrumando os papelzinhos e eu era moleca, né? Pergunta dela que ela vai contar e confirmar essa história. E morrer de rir. Então eu cheguei lá, ela estava sozinha na escola, porque ainda não tinha chegado ninguém. Eu fui cedo, mas eu fui, parecia o diabo. Tinha um negócio do Manel dos Bodes lá que assustava, e eu me transformei nesse Manel dos Bodes. E cheguei lá com um pau e bati na porta. Gente, quando Geralda levantou a vista que me viu, quase ela morreu e eu dei uma carreira tão grande. Aí balançava o chocalho e lá tá a velha batendo. Gente, quase ela morreu. Eu era marmoteca. E eu não lembro mais como. Eu sei que eu fugi pra casa. Aí papai foi lá atrás, Geralda, não lembro se ela desmaiou, que ela vai terminar essa história pra ti. Pergunte que ela vai contar. Mas você era sapeca. Prima, e mais alguma coisa com a criançada lá de Cinco? Ah, sim, né? Aí tinha meu tio Badé, que ele era um tio bom, mas não podia mexer nas coisas dele, né? No roçado, na vazante, que na época era as vazantes, né? E então ele plantava muita melancia, naquela época dava muita coisa ali, melancia, melão, bananas. E a gente, lá em casa não dava, ou se dava, eu não sei o que era, que a gente gostava de pegar dos outros. Né? Eu acho que na época a gente já era meio socialista. E então a gente ia lá pegar de Tibadé. E a gente pegava melancia, eu lembro, Renato e meus irmãos vão lembrar disso. E a gente comia as melancia, depois pegava a casca, encostava, não vou contar. Os detalhes. Resumir os detalhes, vocês imaginam. E vocês vão responder lá no vídeo quando assistir, o que será que essa galerinha fazia com a melancia. Traquinagem. A traquinagem que a gente fazia com a melancia. Então só sei que a gente comia todo o miolo da melancia, encostava, e ele enterrava as melancias. Mas a gente ia lá e achava onde estava enterrado. Tirava, ela ficava lá no pé, certinha. A gente cortava uma parte que comia e depois a gente tampava a melancia e colocava lá. Os meninos de Abidão. Os meninos de Abidão. Os meninos, assim, não eram todos, porque eu era uma delas, né? Que eu acho que o Badé já me perdoou, que ele já morreu. E Renato, Reginaldo também, meu irmão, que já morreu. E eu acho que era a gente. E eu acho que Renato também participava disso. Ainda porque faxeava também, além dessa traquinagem? Ah, e os faxeiros de matar rolinha, brigar pelo um tio, que era uma perninha, né? E um dia a gente foi um faxeiro, nesse dia minha irmã estava, Nadir. E Zazá também, foi eu, Nadir, Zazá, Renato e eu acho que Reginaldo. Não lembro se os mais novos estavam, né? E eu sei que a gente foi, tinha um pé de manga de Maria Antônia, bem na parede do barreiro ali. Tinha uns pés de manga que eu não sei se, mas não tem mais, eu acho que cortaram. Tinha um pé de manga bem grande, de manguita, uma manguita muito boa. E daí a gente ia pra lá com isso, e tinha muito arame, porque ali o povo sempre divide as coisas muito divididas. E naquela época também já existia essa divisa, né? E a gente passava por debaixo do arame para ir pegar. Eu digo que é roubar mesmo, porque naquela época já era roubar mesmo, a gente já era trombadinha. A gente ia lá roubar. Mas era coisa de criança, misturava. Era de criança, mas aí
A gente já disse para as crianças, não pode pegar as coisas dos Isso, outros, né? isso. Aí você, no Já não caso, existe mais a cultura. aí você ia de- pegar as mangas. Aí a gente ia pegar as mangas. Mas falava muito que tinha mau assombro, tinha o mané dos bodes, tinha Essa eu não conhecia, tinha não. como é que é? O corpo sem cabeça. Tinha muita coisa. Eu sei. E daí, nesse dia, a gente tava pegando manga no pé e ainda ia matar. Além de pegar a rolinha, a gente ia pegar a manga. Quando a gente olhou, uma luz bem grande, que eu tenho certeza que foi um primo, que depois eu vou dizer quem era, ele já era adulto. E então ele expulsava a gente. Então tem 3 que a gente ainda suspeita até hoje, se perguntar de Renato, de Nadir, que a gente suspeitava. Era Zé Tica, que a gente suspeitou que foi ele com a lanterna, que na época ele caçava também, e Boró, que morava por lá, Tudo primo. tudo primo. E a gente tava debaixo do pé de manga, comendo manga e roubando. E apareceu aquela luz bem no tronco da mangueira. Era mané dos bode. Aí escuta só, aí jogaram areia, coisa assim por cima, caiu em cima da gente. E a gente largou as mangas para trás, rolinha, aí corre. E tinha muito arame para chegar. E aí meu irmão, que era mais velho, dizia, vamos rezar. E minha irmã dizia, bora. Aí um começava, Pai Nosso, aí o outro gritava, já entramos no que é nosso, cala a boca, bora, que o bicho vai pegar o mané dos bodes, eu não sei o quê. E eu sei que foi uma agonia nessa fatiada e essa roubagem de manga que... Até hoje você lembra com muita saudade e boa memória. Lembro, assim, eu não lembro do Pai Nosso, que foi assim, eu só lembro de Pai Nosso, já entramos no que é nosso.